Olá, ao senhor e à senhora que estão sintonizados conosco, mais uma vez, mais um programa e o Jornal da Justiça itinerando mais uma vez também. Hoje estamos aqui no Guarujá, nessa beleza de Hotel Jequitimar, Sofitel Jequitimar, no Guarujá, gravando, né, as autoridades do Poder Judiciário, os senhores desembargadores, juízes, médicos, enfim, nessa mistura generosa que está acontecendo aqui, de tantas inteligências, discutindo judicialização da justiça, da medicina, discutindo as últimas resoluções da ANS, o quanto vão impactar o seu plano de saúde, enfim, são questões que justificam, que trazem o Jornal da Justiça aqui para esse embate que está acontecendo na quarta, dia 7, quinta, dia 8, sábado, dia 9, domingo, dia 10. Estaremos aqui de 7 a 10 discutindo esses temas e, evidentemente, tentando trazer para o prezado amigo que acompanha o Jornal da Justiça informações úteis, não só sobre o plano de saúde, mas também sobre o Poder Judiciário. O senhor vai ver agora uma série de entrevistas que começam na sequência e depois nós voltamos no final e eu espero que o senhor goste, o senhor e a senhora gostem dessa série de entrevistas que nós gravamos aqui no Guarujá. Mais uma vez, e nós aqui fazendo ainda, continuando essa cobertura no 27º SUESP, o encontro de todas as Unimedes do estado de São Paulo, que acontece aqui nessa beleza de Hotel Jequitimar, Sofitel Jequitimar, no Guarujá. Nós fomos convidados, o Jornal da Justiça foi convidado e evidentemente não poderíamos deixar de marcar presença, estarmos aqui mostrando, trazendo para o amigo que está aí sintonizado conosco, tudo o que está acontecendo. Teremos debates falando sobre um tema que está aí recorrente, que é a judicialização da saúde, enfim, está conosco aqui do meu lado o meu médico ortopedista que vai resolver o problema do meu joelho, uma confidência aos amigos aí. O Dr. Ciro é um renomado ortopedista do estado de São Paulo e um amigo muito prezado. Dr. Ciro, esse evento aqui, evidentemente, a gente escuta falar nos debates, nas câmaras técnicas, judicialização da saúde, ANS, já é hora, tempo e hora do sistema cooperativista brasileiro ter um assento na ANS, enfim, são temas que estão aí pautando esses encontros todos, como nós tivemos no JusMed, lá em Campos do Jordão, e que evidentemente isso só faz, com esses eventos, só faz caminhar ainda mais, não é uma solução. Esse é um momento que se repete a todo ano, sempre no mês de julho, e coincidentemente com o feriado de 9 de julho, né, que é um dia especial para o estado de São Paulo, e que se reúne as 73 Unimedes e mais as 6 federações estaduais, justamente para fazer um debate em torno desses assuntos mais polêmicos que afligem o sistema cooperativista estadual. E realmente hoje a gente vive dois problemas cruciais.
Um deles é justamente a judicialização da medicina, que é essa volúpia que está tendo em torno da utilização de materiais e tecnologias mais modernas, que nós entendemos que muitas vezes são necessárias até para resolver alguma situação de gravidade, de risco, mas por outro lado ocorre excessos. Existe um certo aproveitamento de uma situação real, muitas das vezes situações familiares, indiscutivelmente que necessitam de um suporte, de um apoio, mas ocorre às vezes um exagero, uma extrapolação daquilo que é necessário e passa-se a ter uma utilização e ocorre até mesmo um certo desvio daquilo que é o objetivo final do atendimento médico. Essa questão da judicialização é um assunto que a gente trata especialmente lá durante o JusMed, com o qual você participa conosco todo ano, que ocorre frequentemente lá em Campos do Jordão, mas aqui também, porque aqui é um simpósio das Unimedes. Os assuntos tradicionalmente que nos afligem ultimamente são a regulamentação excessiva que os planos de saúde estão sofrendo e também essa questão da judicialização da medicina. Quando nós falamos de regulamentação excessiva, doutor, para que o nosso telespectador entenda, evidentemente que são assuntos que tende a ser uma coisa técnica, um assunto técnico, para que a gente possa ser um pouco mais informativo, esse excesso de normas, de normatizações por parte da ANS, ou seja, isso atinge diretamente os planos de saúde, que consequentemente, quando se vem diante de os custos elevados, tem que repassar esses custos para o beneficiário, para aquele que paga o plano de saúde. Agora, me parece que esse é um caminho que tem um fim mais ou menos definido, ou seja, essas regulamentações todas, elas de alguma maneira, sem dúvida, melhoram o atendimento do plano de saúde, mas isso vai também acarretar um aumento na própria mensalidade, não é? Exatamente. A medicina, com ela ocorre uma situação inversa do que ocorre com a maioria das outras profissões, das outras atividades. Vamos dizer assim, o ganho da alta tecnologia, ao invés de trazer uma diminuição do custo, ela sempre agrega um custo a mais. Por exemplo, assim, há 15 anos atrás, qual era o custo da medicina? Era um consultório e um raio-x. Então esse era o custo da medicina. E com o passar dos anos foram agregadas novas tecnologias. Começou com a tomografia computadorizada, depois com a ressonância magnética e depois com outros exames mais complexos e agora mais recentemente com o PET scan. E o PET scan TC, com tomografia computadorizada acoplada com o PET scan. E o que ocorreu? E essas tecnologias, elas excluíram as tecnologias antigas? Não, elas foram se somando. Então o custo da medicina, ao invés de sofrer uma diminuição com essa nova aquisição tecnológica, ela simplesmente foi agregando o custo de uma sobre a outra. As pessoas que faziam as radiografias continuam fazendo, só que passaram a fazer, além da radiografia, fazer também a tomografia, também a ressonância magnética e finalmente também o PET scan TC, que é o que está em voga, que se ouve falar hoje muito em jornais e revistas sobre a utilização dessa tecnologia. Da mesma forma, o uso de material que nós consideramos como órteses, próteses e materiais especiais, que são materiais também que a evolução tecnológica traz um benefício para a população indiscutível, mas que agrega um custo. E com a regulamentação, acabou criando um impasse para as cooperativas e para as operadoras de plano de saúde de um modo geral, porque quando você faz o cálculo da inflação do ano e você repassa isso para o custo do plano de saúde... É a chamada siniestralidade, doutor Ciro. Isso leva à sinistralidade. Estou falando simplesmente da inflação. A inflação médica ela é infinitamente maior do que a inflação, por exemplo, assim, do custo de vida. Não é a mesma coisa. O custo da medicina está claramente tomando
um acréscimo maior, custo. Agora, a sinistralidade é uma outra coisa. Aí soma esse assunto, soma essa questão da utilização de alta tecnologia. Que daí o que ocorre? Você passa a gastar mais para dar um atendimento tendo a mesma receita, e você fica engessado. Os planos de saúde estão engessados hoje pela regulamentação e pela aquilo que a Agência Nacional nos permite em termos de reajuste. Falou conosco o Dr. Ciro Monteiro, que é diretor de marketing da Federação, Marketing e Gestão da FESP, a Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Foi um prazer estar com o senhor mais uma vez. Nós voltamos ainda nessa série de entrevistas gravadas aqui no 27º SUESP, nessa beleza de hotel Jequitimar aqui no Guarujá. A gente volta. Hoje, mais uma vez, o Jornal da Justiça itinera. Ele viaja atrás de informações, atrás de subsídios, para tentar trazer ao senhor e à senhora que tão gentilmente acompanham o nosso programa, informações úteis, dicas aí do que está acontecendo, não só no mundo jurídico, já que na Gênese o Jornal da Justiça trata diretamente dos assuntos ligados ao Poder Judiciário, mas também daquelas atividades que de alguma maneira circundam a Justiça. Nesse caso específico, nós estamos aqui fazendo a cobertura do 27º SUESP, que é o encontro das Unimedes do Estado de São Paulo. E fala conosco nesse instante, está do meu lado, essa presença tão grata, tão prazerosa para o Jornal da Justiça, que é o Dr. Eudes de Freitas Aquino, que é o presidente da Unimed Brasil, a mais alta hierarquia do sistema Unimed no país. Dr. Eudes, o seu olá inicial para os nossos telespectadores e as expectativas iniciais do 27º SUESP estão sendo atendidas e preenchidas? Olá, meus cumprimentos a todos os telespectadores. O 27º SUESP é um evento tradicionalíssimo no estado de São Paulo, o SUESP em si. Então essa versão número 27, absolutamente convicção eu tenho de que ela vai repetir até de uma forma mais hipertrofiada, o padrão dos SUESPs anteriores. Temas econômicos, culturais, de atualização, temas cooperativistas vão ser palco das discussões do nosso dia a dia. Será um evento muito rico, eu não tenho nenhuma dúvida. Doutor Eudes, as eleições estão chegando aí e nessa abertura eu pude ouvir vários depoimentos das autoridades, das personalidades do sistema Unimed que estavam na mesa, falando sobre a oportunidade também de repensar, de reestruturar esse relacionamento do sistema cooperativista, mas do sistema Unimed especificamente, já disso que se trata aqui, um dos primórdios desse encontro realizado aqui das Unimed do Estado de São Paulo, de repensar essa relação também com a Agência Saúde, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, de repensar esse relacionamento. Falou-se até aí, eu pude ouvir, de ter um assento como conselheiro, um cooperativista, alguém do sistema de cooperativismo, assento na ANS. Como é que está isso? Como é que o senhor vê essa possibilidade? Eu vejo de uma forma muito simples, muito objetiva. A ANS, a Agência Nacional de Saúde, é uma autarquia federal com função regulatória para normalizar ou para tentar normatizar, disciplinar as relações do consumidor com as entidades de medicina supletiva, as cooperativas, as seguradoras, a autogestão e a medicina de grupo. Eu entendo que seria de bom alvitre, seria de boa norma que cada uma dessas entidades da medicina supletiva tivesse assento no conselho da ANS. Porque se nós fazemos parte desse triunvirato representado pela agência, pelos consumidores e pelas entidades de medicina supletiva, nada mais justo que os nossos assuntos comuns sejam discutidos no âmbito tripartite, e não a agência editando normas provisórias, resoluções normativas de cima para baixo, no entendimento dela, obviamente achando que está beneficiando a população, mas está dificultando, enfraquecendo e às vezes contribuindo para a falência, digamos assim, da medicina supletiva.
Para o nosso telespectador entender um pouquinho mais hoje como funciona, como está, qual é o estágio socioeconômico, empresarial do sistema Unimed, fala um pouquinho para nós como é que está o sistema hoje, doutor. O senhor que é a mais alta hierarquia, que é o presidente da Unimed Brasil, como é que está hoje a saúde da Unimed, do sistema Unimed do Brasil? A Unimed é um conjunto nacional de 377 cooperativas. Essas cooperativas têm suas áreas de ação em 85% dos municípios brasileiros. Então elas são representadas por 110 mil médicos, quer dizer, 1/3 dos médicos ativos que estão em atividade no Brasil estão nas Unimedes. E ela tem um contingente em carteira de 16 mil clientes. Esse é o perfil da Unimed. E ela gira entre todas as cooperativas de todos os tipos de atividade, habitacional, de trabalho, enfim, cooperativa de crédito, incluindo as próprias Unimed, são cooperativas de saúde, ela gira 1/4 da economia cooperativista do ponto de vista financeiro. Então é uma força viva da sociedade. E ela precisa ser vista, enxergada pelas autoridades públicas, pelos governos federal, estadual, municipal, como cooperativa que ela é. E não como uma fonte de extrativismo tributário ou um alvo de punições que muitas vezes a gente tem que recorrer à justiça para evitar que elas se concretizem. Por isso que eu falo, falta interlocução, isso é tradição no Brasil, desde os tempos coloniais tem a máxima de quem pode manda, quem não pode obedece. Não, eu sou da opinião, da opção, do diálogo, do consenso, da construção coletiva, na resolução de problemas e não do conflito antecipado sem que o problema seja discutido. Essa é uma questão política ligada a esse governo petista, a esse governo atual, ou também anteriormente era um governo do PSDB, ou seja, é um problema do sistema com o sistema político governamental do país, ou é especificamente desse governo atual? Não, não tem a ver com esse governo atual, tampouco com o anterior. A agência foi criada no começo dos anos 2000, né? Eu acho que isso aí faz parte da personalidade, do atavismo genético do brasileiro. O brasileiro, quando ocupa um cargo de maior importância, eu não estou generalizando, obviamente há aquelas chamadas exceções de praxe, ele se traveste de uma autoridade que o cargo lhe proporciona, muito maior do que aquela que o cargo lhe confere. E ele começa a extrapolar e você tem que correr atrás para poder reparar os danos, os erros, né, que são cometidos em prejuízo daquela própria atividade. Cito vários exemplos para você. Um deles consagrado no país inteiro. Aqui nesse país ainda vigora imposto sobre renda. Imposto sobre renda. Então cobra-se imposto sobre salário. Salário não é renda, salário é salário. No entanto, se cobra uma prática consagrada. Esse é um exemplo para você entender como funciona o país. Então, eu acho que, eu continuo insistindo na tese. Governo, qualquer que seja a origem ideológica, qualquer que seja o partido dominante, ele tem que descer no patamar da sociedade e discutir em pé de igualdade horizontalmente. Todas as pessoas são iguais. A ocupação de um cargo de destaque, de maior relevo, de maior poder, de maior força, é uma transição, é uma coisa transitória, passageira, não é definitiva. Então tem que descer no patamar da sociedade, captar os anseios, a necessidade de discutir igualmente e tomar medidas que sejam justas e tenham alcance social. E não medidas de força para mostrar poder, coerção ou coisa que o valha. Isso não funciona. Doutor, eu já agradecendo o convite honroso para participar do encontro nacional, vai ser um congresso nacional do Sistema Unimed, é isso? Em Goiânia, de 22 a 26 de setembro. Muito obrigado pelo convite, muito honroso. Não, nós vamos, esse simpósio das Unimed do Estado de São Paulo, ele é restrito ao Estado de São Paulo. Como existe também simpósio desse tipo, no Paraná, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, enfim. Cada Unimed de cada estado promove um evento semelhante a esse aqui, claro que com uma magnitude um pouco menor. O convite que nós lhe formulamos é para o maior evento anual do Sistema Unimed, que é a convenção do Sistema Unimed, que esse ano vai ser realizado em Goiânia, de 22 a 26 de setembro. Você é nosso convidado, gostaríamos de contar com sua presença para participar ativamente de todas as atividades. Você é tão cooperativista quanto nós, então a gente se sente bem ao seu lado. Espero que a recíproca seja verdadeira. Com certeza, doutor Eudes. Muito obrigado pela presença. Ao senhor e à senhora que estão aí acompanhando o nosso programa, nós faremos uma série de entrevistas nesse programa especial aqui de cobertura do 27º SUESP, o Encontro das Unimedes do Estado de São Paulo. Doutor Eudes, o senhor até breve, já que o senhor não pode ficar muito tempo longe do Jornal da Justiça, porque nós vamos atrás do senhor.
Eu agradeço a oportunidade de externar aqui opiniões, fazer comentários de uma forma livre, aberta e democrática, como é a postura do seu programa. É uma oportunidade realmente que a gente tem que valorizar. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez. Nós voltamos já já. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. IBA, Indústrias de Artigos Refratários, produtos e serviços de alto nível, consciência e direcionamento para soluções técnicas e preparo para o constante desenvolvimento de produtos, que identificam o perfil e o procedimento da IBA. Para tal, são utilizadas técnicas inovativas para atender todos os tipos de indústrias, como siderurgia, fundição de metais ferroso e não ferroso, mineração, cerâmicas, vidro, cimento e petroquímicas. IBA, tecnologia e inovação, à frente do seu tempo. Olá, ao senhor que está aí conosco, continua conosco, muito obrigado. Nós estamos nessa série de entrevistas aqui, gravadas no 27º SUESP, agora com a presença do desembargador Henrique Nelson Calandra. E ele nos conta, tudo bem, doutor Calandra, o senhor que está sempre no Jornal da Justiça, atendeu a mais esse pedido do Jornal da Justiça e veio aqui prestigiar esse evento que une de uma certa maneira, que aproxima de uma certa maneira a justiça e a medicina numa intenção sempre de uma inevitável judicialização da medicina, mas com responsabilidade. O que o senhor está achando do evento? O senhor acabou de assistir uma palestra agora do ex-ministro Roberto Rodrigues. Palestras maravilhosas, a integração e a possibilidade de intercâmbio de experiências é sempre motivo para aprimoramento de cada um de nós, a título pessoal e profissional. E nessa palestra de hoje, o ministro Roberto Rodrigues, além do bom humor, da alegria que lhe é natural, ele traz uma série de informações
entre o cooperativismo e o judiciário. Ele traz assuntos de ordem estratégica, organizacional, importantíssimos. E a polêmica que ele coloca, o que é mais importante, não é? O amor ou a justiça? Vamos ver, nós vamos procurar responder essa pergunta no correr desse congresso. Vamos nos encontrar novamente, mas fica aí para você que está nos vendo e ouvindo, o que é mais importante, o amor ou a justiça? Interessante o tema. Precisamos fazer um programa especificamente sobre isso, para discutir esse tema. Agora, o senhor está aí numa caminhada diária, constante, semanal, para a presidência. O senhor é candidato à presidência da AMP, a maior associação que congrega juízes, acho que do mundo, não é? Que é a Associação Brasileira de Magistrados Brasileiros, a AMB, a gloriosa AMB, de tantas lutas cívicas, democráticas, em prol não só dos senhores magistrados, mas da própria brasilidade, do sentido maior do povo brasileiro. Ela sempre esteve junto quando a democracia, quando a brasilidade teve de alguma maneira em risco, sempre surge a OAB, surge a AMB com a sua bandeira desfraldada e lutando aí pelos melhores valores democráticos, éticos e cívicos. E o senhor agora nessa campanha para assumir essa presidência, que será tão merecida depois que o senhor passou pela presidência da APAMAGES, da Associação Paulista de Magistrados, e agora está pleiteando, junto aos seus pares em todo o Brasil, essa presidência da Associação Nacional. Como é que está a luta? A luta é muito intensa, muito complexa, né? As distâncias a percorrer são imensas, mas a nossa chapa tem um nome, Novos Rumos. E você que nos vê e ouve vai pensar, mas o que eu tenho a ver com isso, né? A Associação de Juízes. A Associação de Juízes, ela pode lutar para que nós tenhamos uma justiça cada dia melhor, mais aprimorada, mais rápida e mais justa, né? Nós não podemos, às vezes, fazer aquela justiça de massa e massacrar os direitos da pessoa, né? Nós temos que preservar a qualidade, melhorar a velocidade para podermos atender os nossos usuários. Então, a visão dessa chapa, Novos Rumos, é que a magistratura precisa um pouquinho olhar para ela própria, preservar os seus valores, preservar a figura do juiz, que tem sido tão maltratado pela mídia ultimamente, né? A ponto de estarmos associados a muitos aspectos negativos e sem ver aquilo de bom que nós fazemos. A grande maioria de cada um de nós trabalha intensamente, produz muitas decisões, e as decisões pacificam os conflitos. Nós temos que olhar também de modo particular para a magistratura jovem, que não pode ser despojada dos seus direitos. Nós apresentamos uma PEC número 46, nosso grupo, Novos Rumos, para o quê? Para restabelecer a integralidade da aposentadoria do magistrado. Por quê? Nós ficamos 45 anos na carreira, pagamos contribuição sobre a totalidade e depois de encerrada a carreira, quando nós vamos embora, vamos receber apenas sobre o teto. Nenhuma outra categoria sofre tal injustiça. E é por isso que nós apresentamos. Agora tramita no Senado um projeto que tira do magistrado, punido disciplinarmente, o direito à aposentadoria. Só que a aposentadoria é conquista para aquele que contribuiu, que trabalhou, não é? E não há por que retirar a aposentadoria daquele que já adquiriu as condições de tempo e de contribuição para se aposentar. Acabam associando a pena de aposentadoria compulsória com um benefício indevido em favor do juiz. E tudo isso é que nós temos que debater, aprofundar o debate, mesmo sabendo que vamos desagradar pessoas. Nós temos que agradar a sociedade, mostrar o nosso trabalho e defender valores que são eternos. Agora, o Senado acaba de votar aí o fim da vitalicidade dos senhores magistrados. O que o senhor acha disso? Aliás, uma votação por unanimidade. Eu acho uma coisa horrorosa, não é? E nós não podemos, isso é garantia da magistratura dos países democráticos, nós não podemos admitir a perda da vitaliciedade, não é? O que nós temos que entender é que essa regra
de aposentar com antecipação o magistrado que comete infração, isso tem que ser desvinculado. A aposentadoria é benefício que se conquista pela contribuição. Hoje não existe mais, ou pela idade, hoje não existe mais aposentadoria sem contribuição ou aposentadoria que não seja derivado do limite de idade. Então, associar a aposentadoria a uma pena disciplinar, isso é coisa que não se admite e isso tem que ser realmente debatido com maior profundidade. E o debate será na Câmara, já que vai para lá agora. Doutor Galandra, o senhor tem ainda uma participação a fazer, muito obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade. E parabéns, estaremos juntos na sua posse, quando vai ser? Novembro, dezembro, janeiro? Vai para novembro. Para novembro. Novos rumos para a magistratura brasileira. Estaremos lá, se Deus quiser. Estou torcendo pelo senhor. Obrigado, Luiz Maurício. O meu agradecimento e o meu abraço a todos nós. E hoje é 9 de julho. Ontem foi 9 de julho, alguns dias atrás. E nós, comemorando o 9 de julho, temos que lembrar. Muita gente perdeu a vida para que a gente vivesse numa república e numa democracia. E nós não podemos esquecer aqueles que derramaram o sangue para o Brasil ser um país independente. São lições que ficam para todos nós. Ao senhor e a senhora que estiveram conosco, que estão acompanhando essa série de entrevistas aqui especiais do Jornal da Justiça, aguarde, nós voltaremos. Continuando essa série de entrevistas aqui no 27º SUESP, que acontece aqui no Hotel Jequitimar, mais um entrevistado passa pelas nossas câmeras, aqui com o Celinho e o José Milton Almeida, nessa cobertura que o Jornal da Justiça faz desse evento tão importante que não tão diretamente quanto o JusMed, mas também traz a justiça para dentro das câmaras de debate, das discussões, das palestras, enfim, nós teremos aqui alguns desembargadores que virão fazer parte aqui do 27º SUESP. E essa presença tão grata, quem tradicionalmente acompanha o Jornal da Justiça já viu o Doutor Brasil tantas e tantas vezes, especialmente aqueles telespectadores lá de Ribeirão Preto, a região de Ribeirão Preto, tantas vezes já viu o Doutor Brasil, até quando ele era comentarista fixo do Jornal da Justiça. Depois o cachê subiu muito, evidentemente, começou a ficar muito caro, aí nós não demos conta mais de sustentar, de aguentar um comentarista desse nível. Um advogado brilhante, evidentemente, custa muito caro. Doutor Brasil, como é que estão as coisas, como é que está a sua participação aqui nesse 27º SUESP? Olá, senhores telespectadores, a participação é de imensa alegria, não só pelas palestras que foram realizadas com 2 comentaristas econômicos da Rede Globo, reconhecendo a realidade de sucesso desse país, de sucesso dessa administração, Lula. Mas muita alegria porque a gente, nesse convívio, consegue se aproximar do médico ser humano, não do médico com o avental branco atrás da mesa ou conosco deitado numa cama com algum sofrimento. O médico também num momento de aprendizado, de braço dado com os seus pacientes, com a sua comunidade. Eu acho que esse é o aspecto mais importante desse SUESP. Doutor Brasil, a gente escuta nas palestras, nas discussões, a todo momento surge o tema da ANS, né? E esse número imenso de resoluções que a ANS a todo momento incorpora na regulamentação dos planos de saúde. Como é que o senhor vê isso, essa gritaria geral, especialmente num sistema cooperativista como a Unimed? Olha, a ANS, que foi criada pelo Serra quando ministro da Saúde do governo Fernando Henrique, é uma tragédia nacional. Ela é péssima para os médicos, é péssima para o consumidor dos planos de saúde. No mesmo instante em que, aparentemente, ela outorga um campo maior de atendimento para doenças e para procedimentos, o que é o desejo dos planos de saúde atender, ela cria tais dificuldades econômicas para as operadoras, principalmente para as cooperativas, que ela vai chegar a um ponto, a ANS,
que nasceu sobre as mãos do ministro Serra, quando ministro da Saúde, que nós vamos reverter para o SUS mais da metade dos cidadãos brasileiros que hoje têm acesso a uma medicina privada de qualidade como essa do Sistema Unimed. Agora, doutor Brasil, evidentemente o senhor está falando desses normativos todos da ANS que incorpora novos procedimentos, novos atendimentos para aquele que tem o plano de saúde, para que o senhor e a senhora possam melhor entender esse raciocínio nosso aqui. Agora, evidentemente, por outro lado, ela vai dar um reajuste também, que sem dúvida nenhuma, nós falávamos há pouco instante aqui com o doutor Ciro Monteiro, na entrevista anterior, e sem dúvida nenhuma é inevitável isso, quer dizer, essa melhora no atendimento, essa ampliação dos atendimentos dos planos de saúde, sem dúvida nenhuma, refletirão nas mensalidades. Olha, é exatamente isso, jornalista Luiz Maurício. O sonho do Sistema Unimed cooperativo, e eu posso falar à vontade, eu não sou médico, sou advogado, é atender toda e qualquer moléstia, toda e qualquer doença e estender aos seus usuários todos os benefícios. Isso consta do ideário do Sistema Cooperativo Unimed. Só que a ANS não deu esse reajuste que o senhor fala. Ou seja, ela falou o seguinte para o cidadão: você comprou a passagem de ônibus do Guarujá até Santos, mas eu vou te dar o direito de ir até São Paulo, pouco importa qual seja o prejuízo da empresa de ônibus. É mais ou menos o que a ANS está fazendo, fugindo da realidade do mundo econômico, do cálculo atuarial que todas as operadoras e o próprio SUS tem para atender a população. A ANS está destruindo as operadoras de planos de saúde por uma metodologia fora da realidade. Era alguma coisa que se esperava que fosse um bem para a nação brasileira e se transformou, repito, numa tragédia para o usuário, que vai ter em grande volume que voltar para o SUS, que é uma medicina ainda de pouca qualidade, e uma tragédia para os médicos, que encontraram no cooperativismo uma oportunidade de servir melhor as suas comunidades. E qual é, eu perguntei isso para o doutor Ciro também, vou perguntar para o senhor, vou fazer um repeteco aqui. Qual é a luz no final do túnel? A justiça é uma solução? Ou uma alternativa? No momento, o Poder Judiciário, que eu respeito muito, não é uma solução, porque o Poder Judiciário se vê às vezes às voltas com um pedido formulado por um advogado menos honesto, com um receituário médico de um médico também menos honesto, às vezes subsidiado por laboratórios ou fabricantes de próteses, que acabam indicando os procedimentos, próteses e remédios que não têm custo compatível com a realidade do sistema de saúde. Então, o Poder Judiciário tem sido sensível a esses pedidos, transformando o que seria uma saúde para todos em uma saúde para poucos. E qual é a luz no final do túnel? A luz no final do túnel, o primeiro passo é se reconhecer em nível governamental e se espera que o novo presidente, seja a Dilma, seja a Serra, seja a Marina, possam dizer o seguinte: o cooperativismo médico não está submetido às regras da ANS, porque ali é o próprio médico que pratica o ato, é o próprio médico que é o gestor da sua cooperativa. O senhor é um petista de primeira hora e eu fico sempre lhe cutucando, né? Sempre que posso, eu não perco a oportunidade. O senhor defende o Lula, defende o governo Lula, defende, sem dúvida, ligado ao ilustre deputado ilustre, evidentemente, para uma parte da população. Para outra parte, depois daquele caso do caseiro, não é tão ilustre assim. O Palocci, o senhor Antônio Palocci. Agora, esse mesmo governo Lula, que tem números aí excepcionais agora, começa, é inegável o que aconteceu, o que está acontecendo com o país. Mas também já foi chamado várias vezes o governo mais corrupto da República, da era republicana brasileira. Qual é o paralelo entre essas duas pontas aí de conceito? É muito fácil. A realidade é o sucesso do Brasil, que superou uma crise internacional saindo sem nenhum prejuízo, nem para a nação e nem para os brasileiros. O resto é mera suspeita, foi mera denúncia vazia de uma imprensa, sim, que, por exemplo, a editora Abril, através da Veja, que financiou a campanha do Fernando Henrique, do Serra e do Alckmin.
Então, como é que nós vamos encontrar credibilidade nessa empresa que acusa de corrupção hoje e amanhã não fala mais nada? Não diz quando o cidadão é absolvido, quando o processo demonstrou que aquilo não era verdade. Então está muito fácil contrastar. Não houve corrupção provada em nenhum momento. E houve sim um sucesso de política econômica que possivelmente deve prosseguir por mais 4 anos com a Dilma. Falou conosco o doutor Brasil Salomão. De vez em quando a gente diverge um pouco, mas é a política, enfim. Mas acho que a nossa amizade permite isso, essa consideração, esse respeito mútuo, que eu tenho certeza também sou merecedor da sua parte, como lhe tenho enorme carinho. Falou conosco, então, o doutor Brasil Salomão, advogado renomado da região de Ribeirão Preto, uma banca excepcional com 96 advogados ali em Ribeirão Preto. E a gente continua aqui, ainda trazendo alguma novidade para o prezado amigo que está sintonizado conosco. Até já. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agricultura e pecuária, onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos, financiando produtores de todos os tamanhos. É o país da iniciativa empresarial, com presença constante do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e da igualdade, da iniciativa privada em equilíbrio com o setor público, onde o Bradesco tem presença em todas as classes, com o maior número de pontos de atendimento do país em quase 100% dos municípios. Esse não é mais o país do futuro. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Basta, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz.
de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. IBA, Indústrias de Artigos Refratários, produtos e serviços de alto nível, consciência e direcionamento para soluções técnicas e preparo para o constante desenvolvimento de produtos, que identificam o perfil e o procedimento da IBA. Para tal, são utilizadas técnicas inovativas para atender todos os tipos de indústrias, como siderurgia, fundição de metais ferroso e não ferroso, mineração, cerâmicas, vidro, cimento e petroquímicas. IBA, tecnologia e inovação, à frente do seu tempo. Olá, ao amigo que está aí sintonizado conosco em uma das 44 emissoras que retransmite o Jornal da Justiça. Muito obrigado, esteja o senhor onde estiver, que cidade estiver, está aí no seu televisor, na sua casa, o nosso endereço eletrônico, entre em contato conosco, mande as suas questões, as suas perguntas, para que a gente possa criar esse debate aqui saboroso de ideias, enfim, discutindo temas que são importantes para a sua cidadania. Nessa cobertura, nessa série de programas especiais que nós estamos fazendo aqui no SUESP, no 27º SUESP, hoje e agora nós estamos com a presença aqui do diretor-presidente da Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, que para quem já assiste tradicionalmente o Jornal da Justiça, já ouviu tantas vezes se apresentando, falando conosco e gravando entrevistas e debates. Doutor Humberto, eu acompanhei aí o simpósio, o congresso, do primeiro momento da abertura até agora, e me chamou a atenção, e eu gostaria, o tema talvez seja um pouco polêmico, mas eu gostaria de colocá-lo, porque eu sei que o senhor, acima de tudo, é um democrata, ou a sua liderança é marcada pela democracia, e eu sou um comprovante disso. Essa palestra com o diretor, o doutor Alfredo, da ANS, muitas e muitas vezes eu vi um relacionamento conflituoso, não beligerante, mas conflituoso, de muitas reclamações, de muitas críticas à ANS. Quando eu vi no anúncio que haveria palestra, eu falei, bom, isso vai haver até um certo antagonismo. E não, pelo contrário, a plateia, composta na sua grande maioria por médicos, aplaudiu a ANS. O que é essa filosofia? É uma filosofia de não confronto? O confronto não leva a nada? É uma política de boa vizinhança? Como é que pode explicar isso, já que nós estaríamos mostrando isso nos nossos programas? Bom, inicialmente, muito obrigado. Eu cumprimento todos os seus telespectadores, você pela parceria que tem conosco, sempre prestigiando os nossos encontros. Mas o que houve, Luiz Maurício, e sempre será assim, nós fizemos como tema uma reflexão sobre os 12 anos de regulação. Quem nos regula o setor de saúde suplementar, é a Agência Nacional de Saúde, a ANS. E naturalmente, nesses 12 anos, houve ações muito boas na regulação, que merecem aplauso, e ações muito precipitadas da própria ANS, em relação principalmente à temporalidade. A ANS hoje tem, e eu tenho consciência disso, ela tem uma atuação muito importante, mas o ritmo, a velocidade que a ANS implementa os projetos é muito maior do que a velocidade do setor de saúde suplementar suportaria e suporta para atendimento de todas as questões de regulação. Lógico que nós, comandando 79 unidades, nós temos sempre como ordem do dia o não confronto com ninguém, nem com aspectos tributários, nem aspectos governamentais gerais e muito menos com a ANS. Mas a mesa foi efetivamente uma mesa polêmica em relação a aspectos que impactaram muito o setor.
Então, algumas resoluções, a RN 167, a RN 211, na condução da resposta pelo doutor Alfredo, que é um cavalheiro, mas que representando a ANS ouviu críticas, ouviu aplausos. Nessa condução, realmente a polêmica existe e existirá sempre, na medida em que, não importa a regulação, acho que é bom que haja uma regulação no setor, mas a velocidade disso tem sido inalcançável em relação ao sistema de saúde suplementar, principalmente o sistema cooperativista. Pode haver, sem dúvida nenhuma, uma posição contrária, estratégica, em termos da cooperativa, de todo o sistema, mas sempre com elegância, né, doutor Humberto? É isso que eu entendo e que o senhor deixou tão claro para nós agora. Agora, das entrevistas todas que nós fizemos aqui, o que se sente aí, a luz no final do túnel, é que os planos de saúde estão para aumentar, vão aumentar brevemente agora. O nosso telespectador, evidentemente, que é segurado não só do sistema Unimed, mas de outras, eventualmente de outras seguradoras também, outros planos de saúde também, fica preocupado, deve ficar preocupado, doutor Humberto, qual será o índice de reajuste provável? Não, eu acho assim, veja bem, Luiz Maurício, isso é importante o telespectador saber. Enquanto de 3 anos para cá, a inflação medida pelo IPCA foi de 15,4%, a inflação médica foi de 33,5%, olha bem a diferença, e o reajuste da ANS foi de 19%, nós temos uma questão aí realmente de fechar a equação custo assistencial e ingresso nas cooperativas. A se manter essa política da ANS de reajustes menores do que a inflação média, naturalmente é preciso que se reajuste. O reajuste será um pouco maior do que poderia ser se a ANS nos desse, ano a ano, contemplasse exatamente a inflação médica e não o IPCA, a inflação habitual no país. Agora, nada vai ser proibitivo. Nós achamos que existe uma obrigação das cooperativas do equilíbrio em relação aos seus contratos, mas não existe, como nunca existiu, fito de lucro. Então nunca nós aumentaremos o preço do nosso plano de saúde, além da possibilidade do consumidor brasileiro, que daquele momento em diante passa a ser um usuário do plano de saúde da Unimed Cooperativa. Depois de uma dezena de palestras e tantos temas que foram discutidos, nós teríamos ainda mais tempo para fazer o programa e para poder continuar discutindo com o senhor esses temas que são importantes para todo beneficiário de plano de saúde. Mas nós temos uma palestra agora, o senhor tem uma apresentação a fazer do desembargador Henrique Nelson Calandra e eu não quero prendê-lo mais. Doutor, a luz no final do túnel, a expectativa é otimista, é pessimista, finalizando essa sua participação aqui no Jornal da Justiça. Olha, Luiz Maurício, como nós falamos inclusive na abertura desse simpósio, nós temos hoje a Unimed crescendo ano a ano. O setor de saúde suplementar é o segmento que mais cresce. Só que nós temos ano a ano o médico cooperado ganhando menos, porque está se transferindo o ganho do médico cooperado para o custo assistencial, principalmente ligado à prótese. A indústria tem sido o vilão dessa história. E nós contamos certamente com as entidades de classe, com a própria ANS, para fazer algum tipo de ação no sentido de impedir essa célere diminuição do ganho do médico cooperado. Então, eu acho que nós estamos indo muito bem, o setor de saúde suplementar está conseguindo construir alternativas e superar os desafios, que é até o tema desse nosso simpósio, e acho também que ao longo desses 2, 3 anos, e as entidades de classe ANS entendendo que quem tem tido vantagens não é o médico, e aí sim a indústria, nós realmente consigamos resolver essa equação.
Obrigado, doutor Humberto, por mais uma participação. O senhor sempre elegante, sempre conciso e sempre muito esclarecedor a respeito do tema, que é importante para os nossos telespectadores, porque, afinal de contas, isso impacta o bolso dele. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Muito obrigado você, um abraço aos telespectadores e contamos sempre com a sua parceria. Nós estamos aqui com essa presença tão simpática, tão bonita de mulher, a dona Maria Antonieta de Brito, que é prefeita da cidade do Guarujá, tão jovem e já prefeita da cidade do Guarujá, essa pujante cidade aqui do litoral paulista. Prefeita, prazer em encontrá-la aqui no 27º SUESP. Eu me lembro da senhora na versão passada, a senhora já esteve aqui, e quando nós nos conhecemos, prazer reencontrá-la. Como é que está o nosso querido Guarujá? Bom, nós conseguimos ao longo de 1 ano e 7 meses de muito trabalho resgatar a credibilidade do município de Guarujá e a moralidade pública, mudar alguns paradigmas na gestão pública e estamos colhendo os primeiros e promissores resultados agora em muitas áreas. Falou conosco a prefeita do Guarujá, dona Maria Antonieta de Brito. Muito obrigado, prefeita. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Maurício. Um abraço a todos os telespectadores e venham para o Guarujá conhecer a nossa gastronomia, as nossas belezas turísticas e, acima de tudo, o acolhimento do nosso povo. Um grande beijo. Bom, obrigado pela sintonia, obrigado por estar conosco, ter acompanhado essa série de entrevistas e eu espero revê-los na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até lá!